Em 1889, acontecia a proclamação da República. O nosso país deixava de ser uma monarquia, transformando-se em uma república presidencialista. Desde a proclamação da República e até o presente momento, o Brasil já teve 38 presidentes. O primeiro presidente do Brasil foi Deodoro da Fonseca, nomeado após a proclamação da República, renunciou depois da Revolta da Armada. O segundo presidente foi Floriano Peixoto. Era o vice-presidente do Brasil quando Deodoro da Fonseca renunciou. O terceiro presidente foi Prudente de Moraes, o primeiro civil a governar o país. O quarto presidente foi Campos Salles. Assumiu o governo com uma forte crise econômica. Seu sucessor foi Rodrigues Alves, conhecido por obrigar a população a vacinar-se contra a varíola. O sexto presidente do Brasil foi Afonso Pena. Faleceu antes do fim do mandato em 1909, em consequência de uma pneumonia, abrindo espaço para o seu vice, Nilo Peçanha, que assumiu a presidência em 14 de junho de 1909. O oitavo presidente foi Hermes da Fonseca. Em seu governo, foram iniciadas a Revolta da Chibata e a Guerra do Contestado. Seu sucessor foi Venceslau Braz, que enfrentou a Primeira Guerra Mundial, a Greve Geral de 1917 e a pandemia da gripe espanhola. O décimo presidente foi Delfim Moreira, vice-presidente que assumiu a presidência interinamente após o falecimento de Rodrigues Alves. O 11º presidente foi Epitácio Pessoa. Quando foi eleito, estava na França e não esteve aqui em nenhum momento da sua campanha. Seu sucessor foi Arthur Bernardes, impopular entre os militares devido às cartas supostamente falsas que criticavam as Forças Armadas. O último presidente do Brasil durante a Primeira República foi Washington Luiz, que foi derrubado na Revolução de 1930. O 14º presidente do Brasil foi Getúlio Vargas. Sustentou-se no poder por 15 anos e foi derrubado por um ultimato militar em 1945. Quem assumiu a presidência no lugar de Getúlio foi José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. O 16º presidente do Brasil foi Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente do primeiro período democrático do nosso país. Seu sucessor, agora eleito democraticamente, foi Getúlio Vargas. A pressão política levou Vargas a cometer suicídio em 24 de agosto de 1954. Após a morte de Vargas, seu vice assume o cargo, Café Filho. O 19º presidente do Brasil foi Carlos Luz. Presidiu por 3 dias apenas, de 8 a 11 de novembro de 1955. Em 55 foi eleito o 20º presidente do Brasil, Nereu Ramos. Também teve uma passagem curta, apenas 81 dias. Juscelino Kubitschek assumiu em 1956. Foi um dos presidentes mais populares da história republicana do Brasil. O 22º presidente foi Jânio Quadros. Renunciou à presidência em 25 de agosto de 1961. Com a renúncia de Quadros, Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, assumiu a presidência por 13 dias, abrindo espaço para João Goulart, vice-presidente que assumiu o governo em decorrência da renúncia de Jânio Quadros. Ranieri Mazzilli novamente governou o Brasil por 13 dias, logo após a deposição de João Goulart, por conta do golpe civil-militar de 1964. O 26º presidente foi Humberto Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura militar. Seu sucessor foi Arthur Costa e Silva. Durante seu governo, aconteceu o fortalecimento da ditadura militar. O 28º presidente foi Emílio Médici. Foi um dos governantes mais duros da ditadura militar. O 29º presidente do Brasil foi Ernesto Geisel. Durante seu mandato presidencial, iniciou-se o estudo para o retorno dos civis ao poder. O último líder do período da ditadura militar foi João Figueiredo. Seu governo deu continuidade ao processo de abertura aos civis. Vice-presidente de Tancredo Neves, o primeiro civil eleito presidente depois de 21 anos de regime de exceção, José Sarney foi o 31º presidente do Brasil.
O 32º presidente foi Fernando Collor de Mello. Sofreu impeachment em dezembro de 92 por seu envolvimento com um escândalo de corrupção. Itamar Franco, vice-presidente de Collor, assumiu a presidência e criou o Plano Real. Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente eleito e reeleito com vitórias no primeiro turno e no segundo turno após aprovar a lei da reeleição. O 35º presidente do Brasil foi Luiz Inácio Lula da Silva. Seu governo foi marcado por escândalos de corrupção. Sua sucessora foi Dilma Rousseff. Os erros na condução da política econômica e o avanço da Operação Lava Jato levaram ao impeachment de Dilma. Michel Temer, vice-presidente de Dilma, assumiu a presidência. O 38º presidente do Brasil foi Jair Messias Bolsonaro, o primeiro presidente conservador de direita após a Constituição de 1988.